Hoje eu quero meditar com você sobre um coração que é agradável a Deus. E quero meditar em cima da vida do centurião, do capítulo 7 de Lucas. Eu vou ler apenas uma porção das Escrituras, quando ele diz o seguinte: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sobre o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. O centurião era um homem, um oficial romano, responsável por uma centúria, isto é, 100 soldados estavam debaixo do seu comando. Ele era a pessoa que instruía, que ensinava e que dava ordens que eram prontamente executadas. Ele era um homem condecorado e por isso um homem respeitável aonde ele andava. Teoricamente, ele seria um inimigo dos judeus, mas não foi esse testemunho que ele recebeu acerca desses judeus. Ao contrário, porém o centurião se sentia indigno da presença de Jesus e rogou-lhes que eles fossem mensageiros na presença de Jesus para pedir acerca do seu servo que estava doente. E Jesus admirou-se por tamanha fé. Que conclusões esse episódio mostra? Um coração que era agradável a Jesus. Em primeiro lugar, o centurião demonstra ser alguém generoso, bondoso, alguém disposto a ajudar o próximo. Ele faz uma sinagoga para os judeus sem ser judeu, ele amava a nação de Israel e ele cuidava dos pobres. Ele estava sempre disponível nessas situações, tinha um coração generoso. Ele não era um homem orgulhoso. Apesar do seu status, ele não ousou se manifestar diante de Jesus através do seu cargo, da sua patente. Pessoas orgulhosas, elas são altivas, arrogantes. Na verdade, elas não conseguem sequer permitir que elas tenham sofrimento, que elas sentem uma ausência, que elas sentem falta de algo, que elas precisam de carinho só para não darem o braço a torcer. Pessoas arrogantes, pessoas orgulhosas são pessoas infelizes. Ele era um homem simples, acostumado a dar ordens, seria quase natural falar com Jesus por esse método. Mas ele não fez isso, ele portou-se com simplicidade. As pessoas simples são sempre pessoas agradáveis, são pessoas fáceis de lidar, são pessoas que não vivem reclamando de nada, ao contrário, acham tudo bom, estão satisfeitas com a vida. Por isso mesmo elas são pessoas fáceis de lidar e são também descomplicadas. Ele era um homem amoroso. Como comandante de uma centúria, ele se preocupar com um servo doente demonstra o seu coração completamente amoroso. Porque o seu servo não teria como lhe retribuir. E isso só comprova cada vez mais que ele era um homem desprendido e completamente afetuoso. Ele sabia reconhecer e honrar uma autoridade, de tal forma que ele reconhecia que uma só ordem de Jesus curaria o seu servo. Outra coisa maravilhosa é que ele demonstrou uma fé genuína, porque ele não participou dos milagres que Jesus fizera, mas ele creu em tudo o que Jesus poderia fazer. Então isso é algo que encantou o coração do nosso Deus. Aqui ficam muitas lições para nós acerca da vida do centurião. A primeira coisa é que nós não devemos julgar a ninguém, porque o centurião creu apenas pelo que ouviu. E os judeus que estavam diante de Jesus e viam tantas maravilhas, só sabiam criticar. Por isso, o coração do centurião
demonstrava maior fé e melhor coisa para a gente seguir como exemplo. E quanto a nós, que já ouvimos tantas pregações ungidas, já tivemos tantas experiências com Jesus, já ouvimos tantos testemunhos, ainda teremos uma fé inativa? Sem fé é impossível agradar a Deus. E nós precisamos, no nosso coração, cultivar a semente da fé. Precisamos verdadeiramente nos converter para termos uma fé que agrade a Deus. Porque a fé que agrada a Deus, primeiramente, se relaciona com Ele. É uma fé que tem um coração voltado para Ele. É uma fé que pratica os valores que acredita. É uma fé que chega junto das necessidades e que percebe o reino de Deus. Nós precisamos então ter valores dentro do nosso coração que estejam regendo as nossas motivações. Nós precisamos continuamente, precisamente, permitir que Deus reine em nossas vidas. Busquemos sentimentos sagrados, sentimentos isentos da vaidade e da aparência. Busquemos o valor que agrada a Deus. Como nós podemos nos livrar do orgulho? De que maneira nós poderemos fazer isso? Só existe uma maneira: nos submetendo a Deus de toda a força, com todo o nosso coração e com todo o nosso entendimento. É Ele quem transforma a nossa vida, é Ele quem nos santifica em sua verdade, é Ele quem faz de nós novas criaturas, com um senso novo, com um objetivo novo, para que nós possamos dar bons frutos nesse mundo de horror. A graça de viver com o coração humilde e quebrantado é que ilumina nossa alma para a prática da bondade. Atribua tudo a Deus. Confesse a Ele a sua fragilidade. Ele mesmo diz: sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos atribuir ao Senhor tudo, porque tudo é por Ele, para Ele, é feito por meio dEle e tudo para a glória dEle. Então que você possa entender que mesmo sem ver, como o centurião também não viu, que você possa ter a fé do centurião, que foi totalmente aprovada e agradável aos olhos de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde.